Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Herbitech Agrocast, o seu podcast semanal sobre manejo de plantas daninhas, sempre trazendo a prática do campo conectado com a ciência. Herbitech Agrocast, onde a inovação é levada ao campo. E hoje é mais um episódio especial da série da mentoria Herbitech em cana-de-açúcar. No primeiro episódio, nós falamos sobre os fatores que influenciam a escolha do herbicida com o Léo e com a Caroline. Quem não assistiu, recomendo assistir, pois é um episódio de hoje, ele dá continuidade ao episódio anterior. Então, seria bacana vocês assistirem o primeiro e depois virem assistir esse, que é o segundo episódio da série. A nossa intenção é fazer 10 episódios sobre essa mentoria e os assuntos que nós discutimos na mentoria. E agora a gente entra em um ponto que muita gente pula, mas que define o sucesso ou o fracasso do manejo de plantas daninhas, ou seja, conhecer a infestação e entender a biologia da planta daninha. E para esse bate-papo, eu estou aqui com 2 alunos da mentoria que vivem, o problema das plantas daninhas no campo. O Juan Bettiol, ele é um produtor de cana e amendoim, que é ex-aluno da Exal, que foi nosso aluno aí no passado, e ele vai se apresentar daqui a pouquinho. E também o Lucas Fernando, que também vai se apresentar, ele também é aluno da mentoria e também fornecedor de cana, então hoje nós temos a grata satisfação de ter 2 fornecedores, o Lucas é de Morro Agudo, que é a maior região produtora de cana do Brasil. Então, Juan e Lucas, sejam muito bem-vindos ao Herbitech Agrocast. E agora, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu peço que vocês se apresentem. Então, vamos começar aí pelo Juan. Aí, se quiser falar alguma coisa da sua formação, algum detalhe, antes da gente continuar. Oi, professor. Oi, Lucas. Tudo bem com vocês? É uma satisfação estar aqui hoje nesse podcast. Eu sou o Juan Bettiol, sou fornecedor de cana, produtor de amendoim, a gente está no dia a dia aí da lavoura. Eu sou formado pela Exalc, sou engenheiro agrônomo, tive uma experiência na Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e hoje eu atuo na área de cana-de-açúcar e amendoim, e é uma satisfação estar aqui trocando ideia aí sobre a mentoria que nós estamos tendo. Nossa, a satisfação é nossa, Juan. Vamos lá, Lucas. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, Juan. Boa noite. Boa noite. Me apresentar, meu nome é Lucas, eu também sou agrônomo, formado na Unesp de Jaboticabal, e já estou trabalhando com a cana-de-açúcar, bom, desde sempre, mas depois da faculdade sempre estive aí na área da cana, E hoje trabalho na empresa familiar e estou na gestão da fazenda aqui em Morro Agudo e Quirinópolis, Goiás. Então, nós fornecemos tanto aqui em Morro Agudo como Quirinópolis, tá? Também vivemos na prática um pouquinho da cultura. E agradeço pelo convite, professor, que está participando aí hoje do podcast. O agradecimento é nosso, com certeza. Muito bacana. Então, vocês veem, pessoal, que são 2 produtores de cana, engenheiros agrônomos, então vai ser muito bacana o nosso papo aí. Fiquem até o final, por favor. E eu vou começar com uma pergunta bem direta para vocês. Então, vou começar com o Lucas. Lucas, dentre as principais plantas daninhas de difícil controle em cana, qual que você considera assim o maior desafio e por que você considera o maior desafio essa planta daninha? Professor, vamos lá, eu acho que é muito interessante a gente conhecer, as plantas invasoras aí de cada área,
fazer esse levantamento bem legal. Muito importante identificar, né, as principais plantas aí que você tem na área, mas hoje acredito que a grama seda é a principal planta daninha devido à sua dificuldade de erradicação nos talhões mesmo. Quando ela está presente na área, é uma planta muito difícil de você segurar e controlar, né, zerar ela na área. É bem complicado mesmo. A grama seda, ela era uma planta daninha, Lucas, que no passado até não era tão importante em cana, mas depois, quando a gente começou a melhorar nosso sistema de manejo, usar bons herbicidas, né, ela começou a aparecer e hoje é muito agressiva. Toda a usina, todo fornecedor grande de cana que a gente visita, você fala, vamos conversar de uma planta daninha difícil? Todo mundo começa pela grama seda. Por quê? Porque é difícil de você... primeiro porque ela, né, como você bem falou, dá um prejuízo danado no canavial e reduz o número de cortes. E segundo, a grama seda, nós vamos ter um episódio especial sobre isso, uma mentoria. A gente só controla ela efetivamente na reforma do canavial, com planejamento e um custo muito elevado. Então, realmente, você tem razão, essa é um desafio muito grande. Bacana. E, Juan, da mesma forma, para você, né, excetuando aí a grama seda, que eu sei também que você acha que é difícil, né, que o Lucas já respondeu, qual que você considera aí um grande desafio no manejo aí da cana aí nas suas propriedades e por quê? Tirando a grama seda, que nem o Lucas falou, que dá uma importância muito grande, nós temos a braquiária, também de difícil controle. Verdade. E além disso, ela tem uma intensidade de infestação muito alta. Praticamente em todas as nossas áreas, nós temos problemas com braquiária. Então, além da grama seda e outras ervas daninhas, né, a braquiária é de extrema importância aí no nosso manejo. Porque se a gente, vamos dizer assim, perder a mão no controle dela inicial, é complicadíssimo esse pós dela. É verdade. A braquiária é uma planta daninha que é das mais frequentes. Nos levantamentos que a gente faz nas usinas, ela e o capim colonião estão lá entre as top plantas daninhas de ocorrência. E um dos grandes problemas da braquiária, né, nós vimos nas nossas conversas lá no podcast, é que ela consegue germinar em grandes profundidades. Então, muitas vezes fica difícil por herbicida pré-emergente de baixa solubilidade chegar lá na semente e controlar. E um outro problema, né, Juan, que acontece é que a braquiária, uma vez que ela escapa e você não controla ela no ano que ela escapou, no ano seguinte ela se torna uma remanescente, uma toceira complicadíssima de controlar, né? Então, com certeza é um dos grandes desafios, né? E que a gente tem dentro da cultura da cana. Muito bem, então vocês escolheram muito bem as duas primeiras ervas, realmente são grandes desafios que a gente tem e enfrenta aí na cana. Muito bem, então, voltando para o Lucas, né, falar um pouquinho da questão aí do problema que a gente vê em termos da planta daninha, né, o conhecimento da sua biologia e a sua relação com a característica do herbicida. E por que, Lucas, conhecer a profundidade de germinação da planta daninha é muito importante na escolha do herbicida, né? Saber se ela germina só superficialmente ou se ela germina em profundidade. Professor, é muito importante, né, a gente conhecer a profundidade de germinação que cada planta daninha, cada espécie de planta daninha consegue germinar, né? Ela tem aí uma profundidade média de germinação ou até onde ela consegue germinar na camada do solo aí. É muito importante saber se ela fica mais superficialmente ou mais profunda para a escolha do herbicida, do pré-emergente, né? O
a sua solubilidade. Se é um herbicida que vai conseguir atingir camadas mais profundas do solo ou mais superficial, né? Sei. Tanto é que ele vai percorrer nessa camada do solo para conseguir atingir essa semente que está ali presente no nosso solo. Perfeito. Bom, vamos trabalhar com alguns exemplos, né? Qual que seria um exemplo de herbicida que trabalha bem superficialmente e um mais em profundidade? Por exemplo, se você quer controlar ali as gramíneas mais superficiais, tem o Idaziflan, que seria o Allium, né? Certo. Nome comercial conhecido, que ele fica mais superficial, e se você quer atingir camadas mais profundas, podemos ir com o Tebutiron, né? Perfeito. Até você deu um ótimo exemplo para controlar a planta daninha que o Juan escolheu, né? Que é a braquiária, né? A Exato. braquiária tem, né, a necessidade de 2 herbicidas, não é verdade, Lucas? Exato. Se ela tiver, ela vai ter muita semente na camada superficial, mas ela também, estando um pouquinho mais fundo, ela vai germinar, como o professor disse anteriormente, né? Então, consegue aí com uma casadinha de 2 princípios aí, né? Atingir um controle legal em mais do que uma camada do solo, né? Certo. Juan, então, dentro dessa linha mesmo de pergunta, né? Cite uma, até a gente já citou, né? Mas vamos dar continuidade aí. Cite uma situação em que o produtor deve recomendar a mistura de 2 herbicidas, um de alta solubilidade e outro de baixa solubilidade em água, né? Para que ele possa ter um bom manejo. Professor, como foi dito, principalmente no controle de braquiária, que tem uma alta concentração de sementes aí na camada superficial e, além da camada superficial, pode chegar até 15 centímetros aí de profundidade essas sementes, né? E essa casadinha que o Lucas falou aí, o Indaziflan com o Tebutiron, está no nosso planejamento desse ano para nossas áreas, principalmente nas áreas de bordes mais novos e com alta questão de braquiária. Pensando aí, realmente, né, um herbicida de baixa solubilidade, que forma praticamente um filme aí sobre o solo, né, pegando essa primeira camada do solo, e um herbicida com uma maior solubilidade, aí, né, Tebutiron, Clomazone e outras moléculas, aí fica bem interessante. Legal, você citou aí o clomazone, né? Uma molécula interessante para pegar as plantas daninhas em maior profundidade. A gente vê que o clomazone tem uma boa eficácia em algumas ervas de germinação profunda, como, por exemplo, o carrapicho, né? E também o maçambará, né? Então, são ótimas opções. Além disso, a gente tem a hexazinona também, que desce bastante, o Imazapic, né? Que é o Platô, a principal marca comercial, são exemplos, né? E você já tem usado isso aí, Juan, nas suas recomendações lá nas fazendas? Sim, puxando um pouquinho para o amendoim, a gente começa a usar o Imazapic, o Platô, já no amendoim, que ele é seletivo, e depois a gente, em algumas áreas, nós fazemos nas áreas de cana também. Legal, Já usuais aí nas nossas áreas. bacana, Imazapic, né, de alta solubilidade, no amendoim. A gente pode usar a trifluralina também no amendoim, que tem baixa solubilidade, pegando aí duas camadas de germinação, né? Legal. Então, realmente, a espécie identifica o problema, mas a intensidade de infestação é que define a estratégia e a escolha do herbicida, né? E no campo, Lucas, como você enxerga isso? Uma infestação alta de corda de viola e uma infestação baixa desta planta daninha muda completamente a decisão da escolha do herbicida? Professor, ela acaba mudando porque a quantidade da infestação, né, a porcentagem estimada da infestação, vai decidir esse segundo ou terceiro herbicida que vai entrar aí na aplicação, né? Se você Verdade. tem uma infestação considerável
da corda de viola como exemplo, você tem que entrar com um bom latifolicida junto, né? Para segurar essa planta daninha aí com essa infestação alta, principalmente em caso de infestação alta. Vamos dar um exemplo aí para a corda de viola, o que você acha que a gente poderia utilizar aí? Poderíamos utilizar a amicarbazona. A micarbazona no período seco, né? Período seco, exatamente, que é o mais conhecido aí, o Dynamic, né? Certo. E no período chuvoso, talvez o picloram? Picloram, ok. Que também vai deixar um residual, né? Um bom residual, bacana. Então você vê que no que a gente já conversou, a gente tem herbicidas de baixa solubilidade para gramíneas, herbicidas de alta solubilidade, né? Nós temos aí o produto para corda de viola. Então, se você tiver na tua área, por exemplo, uma mistura de um colonião que germina só na superfície, uma braquiária que germina em profundidade e em superfície, uma corda de viola que germina em todo o perfil, né, dentro dos 15 centímetros, você já precisa de uma associação de 3 herbicidas, né? E é assim que é a importância de você conhecer a infestação, tanto em termos de intensidade como de sua biologia, e correlacionar isso com o comportamento do herbicida no solo, seu posicionamento e a sua eficácia. Agora vamos apertar um pouquinho aí vocês. Então vamos lá, Juan. Como a textura do solo pode influenciar na escolha do herbicida? Ô, professor, quanto mais pesado o solo, mais argila, consequentemente mais matéria orgânica, mais colóides, que proporcionam uma maior absorção do herbicida. Tanto influenciando propriamente na molécula, como na dose também do ativo, né, que nós vamos utilizar, por conta aí que vai apresentar uma menor lixiviação no perfil do solo, por conta dessa dissorção dos colóides, ao contrário do que ocorre em solos mais arenosos, né, que possuem, né, menores teores de argila, menores teores de matéria orgânica, e, consequentemente, aí apresenta uma maior lixiviação das moléculas utilizadas. Maravilha. Eu até hoje fui numa consultoria na Caeté, aqui em Pauliceia, e o solo lá tem, né, areia grossa e areia fina. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a dose, com o produto que a gente escolhe, né? Principalmente no período chuvoso, né? Então, por exemplo, lá o alho não é recomendado nos meses de janeiro, fevereiro, e até o pessoal evita em março, uma cana-planta, né? Porque tem muita chuva, assoreamento de sulcos, né? Então, realmente, considerar a situação edáfica do solo é muito importante. E aí, Lucas, no caso, você já passou por uma situação, né, de entrar atrasado com o herbicida e aí o custo vai lá na casa do chapéu? Professor, nós tivemos um caso bem específico em 2024, em que tivemos talhões atrasados aqui, e em 2024 tivemos uma seca muito intensa na região de Morro Agudo. Na verdade, a seca foi geral, mas aqui em Morro Agudo, o solo muito argiloso, sentiu muito. Então a cana não brotava, demorou a brotar, demorou a começar a crescer. Com esse atraso do herbicida, em dezembro a cana estava começando a sair do chão praticamente. Então, Entendi. depois ela não fechava, então foi muito difícil com esse atraso. Depois, com o repasse, a catação não tinha fim, tá? Então, tivemos em 2024 essa seca intensa prejudicou muito o nosso manejo aqui, casado aí com esse atraso do herbicida, tá? Então, foi um ano muito marcante, muito difícil, que deixou sequelas aí, até
É verdade. O ano especificamente pode causar essas dificuldades. E controlar a planta daninha mais tardiamente, você já perde em mato competição, você perde em parte a seletividade do herbicida, e nem sempre o herbicida é tão eficaz quanto uma aplicação em pré-emergência. Então, tem uma lógica aí muito simples, né, que nós discutimos, né? Ou seja, quanto mais cedo, mais fácil, mais barato e mais seletivo é o herbicida. Quanto mais tarde, mais caro, né? Menos eficiência e maior risco de fitotoxicidade, né? E para resumir aí o que você falou, né? O tempo transforma uma planta relativamente fácil de controle em pré-emergência em um problema caro. Por exemplo, se você tiver um escape de gramíneas, um colonião, por exemplo, escapou, ele é fácil de controlar na pré, mas se você deixar ele com 2, 3 perfilhos, aí você tem que entrar com ametrina, com mesotrione, com óleo, e as coisas ficam muito mais complicadas e o custo vai lá em cima, né? Exato. Muito bem. Então, Juan, o que muda na planta daninha do início até um estágio mais avançado, né? No início, Quando ela está na pré-emergência, começando o processo germinativo, e ela já está apontando para fora. Muda controle? no início tudo é mais fácil, professor. É possível controlar a planta daninha quando ela está em pré-emergência, com custo principalmente muito menor e um dano à cana-de-açúcar muito menor também pelo time de aplicação. E você acaba deixando acontecer os escapes, braquiária, colonial, você tendo que entrar em pós, você praticamente tem que ficar lutando com a fisiologia da planta, né? Para controlar e aumenta custo, a eficiência é muito menor do que em pré-emergência, então são vários fatores que são prejudiciais aí para o manejo em si. Perfeito. Então, até as usinas têm sempre um KPI, né? O fornecedor também no máximo 15 dias depois de plantado, ou no máximo 15 dias depois de cortada a cana, você tem que estar com o herbicida no chão, para que antes mesmo que a chuva comece, o herbicida já esteja sendo ativado no solo, né? A hora que a planta daninha vai pensar, entre aspas, né, em germinar, o herbicida já está lá ativado, diluído e já controla a planta daninha. Então, muito bacana o nosso bate-papo, né? Mas então, se Lucas e Juan, se vocês tivessem que resumir, né? Ou melhor, para quem está nos ouvindo, vamos para uma pergunta final aí, para quem está nos ouvindo e está no campo, qual o conselho que vocês dariam, né? Baseado nessa discussão de hoje aí sobre a biologia da planta daninha e do conhecimento de herbicida, o que vocês dariam de conselho para melhorar o manejo das plantas daninhas aí? Professor, vamos elencar aí alguns conselhos, né? Algumas ideias. Eu acredito que o conhecimento da área é muito importante, né? Identificar as principais plantas daninhas da área de atuação, porque você identificando as principais, você já consegue traçar um planejamento. E junto com a identificação das principais, a porcentagem, uma estimativa de infestação das suas principais plantas daninhas presentes. Então, acho que isso já é um pontapé inicial para o planejamento, para o conhecimento da área. Depois já vinha associado com a textura do solo, né? E começar esse planejamento com a identificação das plantas e depois já seguir um passo a passo, de começar cedo essas aplicações, realmente, né? A gente já começar aí na pré-emergência o controle das plantas.
Bacana. Isso daí tudo vai casar bem com a mentoria dessa semana, que nós vamos falar que, além do conhecimento da planta daninha, né, nós vamos precisar conhecer um pouco da cultura, né, da cana, em que situação essa cultura está, né, e também a questão do ambiente, e finalmente o custo, né, mas isso é o ponto de partida, realmente. Não tem como você recomendar um herbicida, né, sem conhecer a população e a infestação de plantas daninhas. Maravilha. Juan, tem algum comentário? Só complementando o que o Lucas disse, foi muito bom. Conhecer os herbicidas, as moléculas, a solubilidade de cada um, que, assim, para ter um sucesso aí no controle, né? São vários fatores juntos aí para a gente conseguir nosso objetivo aí, que é ter uma cana no limpo, né? Maravilha. Bom demais nosso bate-papo. Juan e Lucas, nosso muito obrigado pela participação de vocês, por vocês estarem conosco nesse podcast e também na mentoria. E para você que está nos ouvindo, veja que a recomendação ela não nasce do produto herbicida simplesmente, mas ela nasce de um bom diagnóstico, de um bom conhecimento da área e um conhecimento das plantas daninhas, né? Então, se você quer evoluir no manejo de plantas daninhas, segue a gente aí no Instagram, @herbtech.agro, e acompanhe os próximos episódios dessa série da mentoria. Como disse, serão 10 episódios até o final. E acompanhe a gente e outros podcasts que estão lá presentes, né? Se você gostou, dá um like aí. E se você conhece outras pessoas que você acha importante eles entenderem sobre o manejo, se eles trabalham com cana-de-açúcar, recomendo o nosso podcast, passe para eles esse episódio para assistir. E nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E nos vemos no próximo episódio do Herbitech Agrocast, onde a inovação é levada ao campo. Um abraço a todos e até mais.